agora eu recebo aqui no estúdio do Tribuna Tenente Modolon, do Corpo de Bombeiros Militar aqui da cidade de Blumenau, 3º Batalhão. Tenente que é o perito responsável por aquele incidente que aconteceu ontem aqui em Blumenau, que inclusive a gente noticiou no Balanço Geral e no Tribuna do Povo. O Tenente estava comigo ontem, ao vivo no Tribuna do Povo. Tenente, antes da gente falar sobre alguns cuidados, algumas dicas importantes para quem principalmente lida com botijão de gás, queria que o senhor atualizasse, então, todo telespectador do Tribuna do Povo, como é que está o andamento, então, dessa investigação e dessa perícia. Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos os telespectadores. Ontem, como tu mencionaste, estivemos no local para apurar e fazer as primeiras coletas de informações e retiramos fotografias, medições, todo o início do trabalho da investigação, e agora a gente começa a buscar outros elementos, outros depoimentos, informações de outras pessoas que estiveram no local da ocorrência, para a gente poder elucidar, caminhar na elucidação desse caso. Bom, Tenente, não é uma situação fácil, né? Não. Porque existem muitas vertentes Sim. numa explosão, né? Porque uma explosão, infelizmente, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, Tenente, a cena, o local, fica muito avariado, Sim. fica muito destruído. Então, abre um leque de hipóteses que tem que ser muito bem investigada para se chegar a uma conclusão, correto? Como é que é esse trabalho? Isso, é um trabalho bem minucioso, como tu comentou. A gente toma bastante cuidado para, às vezes, não dar nenhuma informação precipitada, até de forma não induzir ao erro as pessoas, né? Coletando, um verdadeiro quebra-cabeça. Tu tivesse ontem lá no cenário, tu viu, assim, é um cenário bem complexo. E a gente vai pegando, coletando essas informações, tentando encaixar nesse quebra-cabeça para a gente chegar à verdade dos fatos, né? O que realmente aconteceu, para a gente poder dar explicações para a sociedade de maneira geral. E até assim o trabalho de vocês é um trabalho muito importante, né, Tenente? Até porque lida com o emocional das pessoas. Sim. Ontem, eu conversando com algumas pessoas, tinha uma senhora muito abalada lá, Sim. até porque ela contou que a força da explosão foi tão grande que ela chegou a ser arremessada pelo deslocamento do ar, né? E por pouco ela não se feriu. Eu queria que o senhor falasse a respeito também, não sei se vocês chegaram a ir até o Hospital Santa Isabel, tentar conversar então com a vítima, que foi aquele senhor que acabou ficando preso, né, que morava na kitnet, que acabou então sofrendo essa explosão. Como é que está o estado de saúde dele, para atualizar para todo mundo que acompanha o Tribuna? A última informação que nós temos é que a vítima permanece estável. A gente não conseguiu conversar com ele ontem, pela equipe médica não liberou a conversa e tudo mais, esperando a recuperação dele, né? Claro, se a gente conseguir ouvir ele, é uma informação muito importante para elucidar esse incidente. E como eu comentasse, né, o depoimento de algumas pessoas que estiveram lá no local, realmente a explosão ali envolvendo o vazamento do GLP, né, do botijão de gás, ele acaba geralmente trazendo bastante impacto. Assim, todo o cenário é uma situação que gera bastante apreensão e novidade para as pessoas, assim. As pessoas não estão preparadas para esse tipo de ocorrência, né? E nem deveriam estar, na verdade. E isso acaba gerando bastante aflição e tudo mais, e faz parte também do nosso trabalho trazer essa calma, esse alento para as pessoas. É isso aí. Antes da gente então entrar em algumas dicas, quero chamar de novo a participação do telespectador. Sim. Fica à vontade, você em casa, para mandar alguma dúvida. Manda uma pergunta aqui para o Tenente Modolon, que veio até o estúdio do Tribuna do Povo. Mas antes de chamar a participação, Tenente, eu queria saber, assim, em relação a alguns cuidados. Certo. Vamos separar por partes. Ok. Em relação ao botijão de gás, o local mais apropriado, né? Qual que é a dica que o Corpo de Bombeiros Militar daria para as pessoas que trabalham com esse botijão de gás, principalmente aquele de 13 quilos, que é o mais comum da gente encontrar nessas situações em residências? Para residências, a gente sempre aconselha de que o botijão esteja no exterior da residência, fora da edificação. Porque, eventualmente, algum vazamento, algum problema ali, ele está em contato com a atmosfera e é mais fácil dissipar esse gás, minimiza a chance de concentração. Além disso, né, evitar de que, mesmo no exterior da edificação, ele esteja próximo a lugares desníveis, lugares rebaixados, perto de tubulações. Por quê?
O GLP ele é composto por um gás que ele é mais denso, mais pesado que o ar atmosférico normal. Ou seja, ele tende a ficar embaixo. E se a gente coloca o botijão em locais já em desníveis, perto, tende a provocar uma maior concentração desse gás, aumentando o risco de explosão ou de alguma incidência nas residências. Bom, o ideal mesmo, né, seria, né, tenente? Sim. Mas a gente sabe que tem pessoas que infelizmente não têm condições. Uma cozinha teria que ser projetada de material, tijolo, né? Enfim, azulejo, mas tem residências que a cozinha é de madeira. Algumas dicas fundamentais em relação a alguns cuidados, né, para que as pessoas possam evitar algum elemento próximo ao botijão, próximo ao fogão, que possa provocar ou uma explosão ou um incêndio. Certo. Como tu comentou, historicamente, pelos nossos levantamentos nos últimos anos, a cozinha é um local onde apresenta maior risco, seja ele de incêndio, inclusive até de acidentes domésticos. Mas, especificamente nessa parte do incêndio, a gente sempre recomenda de que o fogão ele tenha um afastamento da parede, ali, um espaçamento 10, 15 centímetros ali, alguma coisa nesse sentido, não ficar muito colado na parede. Evitar cozinha sempre, né, quem está lidando com o preparo do alimento, mexendo no fogão, está ali manuseando toalhas, panos, que são materiais inflamáveis. E às vezes, perto da chama do fogão, isso pode ser um princípio de incêndio, né? Outros itens, geralmente toalhas, assim, né, ou produtos plásticos e tudo mais, isso são perigosos. Uma outra questão, se tu me permite, para reforçar, a gente sempre pede também de que tanto a mangueira como o regulador de pressão, aquele registro do botijão de gás, eles sejam certificados pelo Inmetro. A gente sempre recomenda, procure material de construção ou alguma loja de sua confiança que venda lá o produto que tenha o emblema do Inmetro, tenha validade, uma questão também muito importante, tanto a mangueira como o regulador de pressão. Ele tem uma validade geralmente de 5 anos, ou seja, a gente depara muitas vezes que ocorrências em que a pessoa comprou a mangueira e o regulador quando comprou o fogão ou quando construiu a casa e nunca mais trocou. Eles têm validade. E o ideal é que a gente obedeça à validade desses materiais e equipamentos e efetue a troca. É muito importante, tenente, o que o senhor comentou agora, até porque, principalmente em apartamento. Apartamento, por exemplo, eu moro em apartamento, a gente entra lá, geralmente faz a ligação, algum técnico faz a ligação para a gente e a gente acaba esquecendo, né, da validade. Até porque quem mora em apartamento não lida diretamente com botijão, né, com GLP. E é super importante essa dica, até porque tem que dar uma olhada na validade da mangueira por questões de segurança, tenente. Isso. Quando eu cito a validade, ela é principalmente daquela mangueira plástica transparente ali, né? Que faz, mesmo nos apartamentos, ela faz a ligação da válvula ali do registro até o aparelho do fogão, né? A que vai nos apartamentos ali que ficam ali na parte construtiva, na alvenaria ali, é um outro material, é uma outra questão. A gente até tem um setor no Corpo de Bombeiros, que é o de segurança contra incêndio, que pode até fornecer maiores informações para a população nessa questão de apartamento. Mas aquela mangueira plástica transparente, a gente tem que tomar bastante... Legal, mas até em apartamento, a mangueira que vai do fogão até ali, então tem que tomar cuidado. Exato. Né? Tenente, me ajuda aqui que a gente tem participação, que é ao vivo no Tribuna do Povo, coloca na tela aqui. O que eu faço se sentir cheiro de gás dentro de casa? Isso é muito importante, essa pergunta, né? Porque, realmente, existe um leque de possibilidades. O que eu faço? Primeira coisa a se fazer é sentir cheiro, tenente. Primeira coisa, mantenha calma. Isso pode parecer clichê, mas isso faz toda a diferença, mantenha calma. Verifique se consegue fechar o registro do gás, seja no regulador de pressão, ou às vezes está em apartamento e tudo mais, tem o registro tanto dentro do apartamento quanto do andar, às vezes, né, possui. Abra a residência para poder permitir a ventilação, para poder que aquele gás não fique concentrado dentro do ambiente e de forma a produzir alguma explosão, algum princípio de incêndio. A gente aconselha não acione interruptores, porque às vezes o interruptor ali pode gerar uma faísca, lâmpada, tudo mais, e pode ser um princípio do incêndio. Não cigarros, isqueiros, fósforos,
não acione também, não acenda, não ligue, tudo mais, porque qualquer fonte de calor, ela pode ser um start ali, o início para poder o sinistro ali. Pois é, para a gente encerrar nossa entrevista, tá muito bacana, viu, Tenente? Mas o senhor tocou uma ideia que me chamou a atenção aqui. Muita gente, né? Sabe aquela famosa verificação em casa? Exato. A tradicional esponjinha com detergente molhado, né? Vai lá no botijão, coloca a esponjinha para ver se está vazando, se sair bolinha está vazando. Esse é a forma mais correta de fazer essa análise em casa mesmo, vamos dizer assim, essa análise superficial, até porque não sei se já aconteceu algum registro, já deve ter acontecido, de alguém querer chamuscar um isqueiro para ver se tá vazando gás ou não. Acontece isso, Tenente? Parece tom de piada, mas já aconteceu, tá, Moisés? A gente sempre pede que, claro, primeiro esses pontos que eu passei, né, feche o registro, tudo mais, se certifique de que o ambiente esteja favorável. Forme ali com o detergente, de preferência uma espuma densa, e coloque no ponto onde você desconfia que tem o vazamento. Na conexão do regulador de pressão do registro junto ao botijão, algum ponto da mangueira ali que tu esteja desconfiando que ele esteja rachado, trincado, tem alguma avaria, próximo às braçadeiras, onde fica conectado tanto da mangueira no registro quanto na mangueira no fogão. E se sair as bolinhas ali, é um indicativo que pode ter o vazamento. Em hipótese nenhuma, como tu comentou, aproxime uma chama para gerar uma pequena labareda para poder identificar. Não faça isso. Já no estado temos incidência, ocorrências de incêndios que começaram dessa forma, por esse tipo de verificação. A gente não recomenda de forma nenhuma que isso seja feito. Rapidinho, doutor, para a gente encerrar agora de verdade, tá? Bota a imagem no ar aqui para a gente, enche a tela. Aí eu e o Tenente, acabei te chamando de doutor, desculpa, mas eu e o Tenente a gente vai esclarecer algumas coisas assim. Vendo essa imagem aqui, Tenente, o botijão ele é seguro, né? Ele é seguro. Muito difícil explodir um botijão. Sim. Pela perícia que o senhor está realizando no local, realmente uma explosão causada por um vazamento? Porque o estrago foi grande, né? Esse estrago é comum numa explosão como essa? Sim. Mesmo uma pequena quantidade de gás GLP vazando, ele tem um potencial destrutivo enorme, como a gente está vendo nessas imagens. Para deixar bem claro, a ocorrência de ontem, a gente já pode adiantar, não foi o botijão de gás que explodiu. Ele segue rigorosos padrões de construção, de toda preparação ali. Para suportar pressões, tudo mais. É muito difícil o botijão de gás explodir. O que aconteceu foi que o vazamento de gás em contato com uma fonte de calor, que a gente ainda vai identificar a partir da investigação, que proporcionou essa explosão. Tenente, obrigado pela participação, sucesso aí na perícia. Quanto Obrigado. tempo mais ou menos para a perícia? Geralmente a gente pede um prazo de 30 dias. 30 dias, então tem mais uns 28 dias ainda pela frente. Positivo. Parabéns pelo Obrigado. trabalho, obrigado, Tenente Darlan Modolon, trouxe Isso. importantes orientações aqui para a população a respeito da utilização do GLP.